TV Assembleia. Agassiz Almeida é entrevistado pelo jornalista Gilson Souto Maior. De mãos trêmulas e pusilânimes, não se pode esperar grandes decisões, disse Agassiz Almeida. Olá, amigos. Começa mais um Memória.doc pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. Hoje, o nosso entrevistado é Agassiz Almeida, personalidade de destaque na história política paraibana por sua luta contra as forças latifundiárias na década de 60, sendo um dos fundadores das ligas camponesas na Paraíba. Ex-deputado federal, promotor de justiça, ativista dos direitos humanos, professor universitário e escritor. É considerado um dos grandes ensaístas do país e foi o homem que exerceu um trabalho muito importante na época da ditadura militar, quando lutou contra essa ditadura que criou problemas seríssimos para o nosso país. É com ele que nós vamos conversar. Agassiz Almeida, um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Gilson Souto Maior, o pedido que eu recebi de vocês ontem foi mais do que um pedido, foi uma convocação. Esse meu encontro com você é um encontro com a história. Já dizia Aristóteles que o homem é um ser político. Eu acrescento, antes de ser um ser político, ele é um ser histórico. É a história, a fonte onde as gerações vão beber as lições, os desafios, a cultura, enfim. É a história, Gilson Souto Maior, que vai fazendo das gerações o carrilhão para a caminhada do futuro. Esse meu encontro aqui com você, nessa hora, tem essa importância. Para mim também é muito importante, doutor Agassiz, porque o senhor realmente faz parte da história, da bonita história da Paraíba, pelo bonito trabalho que o senhor executou ao longo de sua trajetória, quer como historiador, quer como político, quer como uma grande pessoa humana. E eu começo perguntando, sua história, a sua vida, ela foi marcada principalmente pelas lutas com as ligas camponesas, e tudo que veio, assim, em consequência disso, também durante o regime militar. Mas quando do seu surgimento, qual foi o seu primeiro olhar naquela situação, dos momentos primeiros da Liga Camponesa e de a chegada de um regime militar em nosso país? Gilson, eu fui marcado, eu acho que todo ser humano é marcado para uma certa destinação. Eu me lembro que aos 15 anos, eu vinha de Campina Grande para João Pessoa, estou aqui no Liceu Paraibano, e o ônibus sofreu uma pane ali na região. Na estrada, né? Na estrada ali, próximo ali Sapé, naquela região de Sapé. Então eu saltei e me deparei com um quadro que marcou muito. 4 casebres, e eu adentrei esses casebres. Encontrei uma senhora, uma moça, uma mãe de família, jovem ainda, com seus 20 anos, mas com uma fisionomia envelhecida, dos 80 anos. Casebre de palha, chão batido, e uns 5 filhos. Um de 4 anos, parecia que tinha 15. O ventre exposto assim, o estômago assim. E eu perguntei,
Isso era mais ou menos às 11 horas. Vamos almoçar hoje? Disse, qual é o almoço de vocês? Ela olhou assim, era farinha com água. Assim, numa panelinha assim, no chão batido. Aquele momento me deixou uma sensação de indignação. Aquele quadro ali, aquele cenário, me tocou. Eu tinha 15 anos. Quando cheguei em João Pessoa, Recife, assisti o desfile dos filhos dos usineiros. Esse contraste entre a miséria chocante dos canaviais, dos quais eles eram donos de 10 mil hectares, 50 mil hectares, e o desfile da ostentação em Campinas, em João Pessoa, Recife, Maceió, esse quadro muito me impressionou. Foi daí que eu me senti atraído a me incorporar nas lutas das ligas camponesas, a chamado de Francisco Julião e Gregório Bezerra. Quando eu fui chamado para participar do movimento da Liga Camponesa, por Gregório Bezerra e Francisco Julião, eu me senti tocado de uma sensibilidade muito grande. Mas, doutor Agassiz, diante disso tudo do que o senhor me falou, história muito interessante, é bom que o povo conheça isso mesmo, essa situação. O senhor é filho de Antônio Pereira de Almeida, que foi prefeito de Campina Grande. A vida política do seu pai começou a influenciar a sua também, na formação ideológica e política sua nesse tempo também, né? Não, o seguinte, porque o processo de visão ideológica, cada um nasce cada um carrega consigo próprio. Esse processo de visão ideológica, você pode ter o banqueiro, o filho de banqueiro, pode ter uma visão ideológica tão grande como Che Guevara. E o filho de um porteiro de edifício pode ter uma visão conservadora como a de Saddam Hussein. Então, a gente nasce com isso. Com essa visão ideológica de cada um da gente. O seu pai também tinha essa visão, assim? Não. Ele tinha uma visão meio conservadora, que, aliás, de toda aquela geração. Antigas gerações eram gerações, assim, conservadoras. Para você quebrar isso, é difícil quebrar. E o cenário que o senhor viu ali pertinho de Sapé o indignou e aflorou ainda mais. Não, porque eu já estava começando a ler os primeiros pensadores mundiais. Sim. Já começava, aquele quadro pragmático me deixou compatibilizado com minhas leituras, as leituras iniciais. Quais eram as suas leituras iniciais? O senhor lembra, assim? Karl Marx, um grande pensador marxista. Era Flaubert, era outro grande pensador. Engels. Depois tinha um grande pensador alemão, era o Hegel. Antes de Hegel, tinha um pensador também, que era o pensador da razão pura, que era o Kant. Então, eram esses pensadores que eu já estava começando a leitura dele. Essa visão da humanidade, essa leitura e essa vocação para não admitir o choque das contradições injustas, uma sociedade que esbanja a ostentação diante de uma miséria agressiva, isso aí me chocou. Foi aí essa minha formação. E a leitura de grandes pensadores mundiais que me levou para uma visão ideológica. E a minha grande vontade, quando eu comecei a escrever, foi trazer para os livros essa minha visão ideológica. Ok. Em 1955, então vereador de Campina Grande, o senhor desafia o coronelismo criando uma cooperativa, a Cooperativa de Crédito Agrícola lá em Cabaceira. Me conta essa história. Tanto eu participei do movimento das ligas camponesas nas várzeas do Nordeste, ao lado de Francisco Julião, Miguel Arraes, Gregório Bezerra, Assis Lemos, João Pedro Teixeira. Também participei da luta contra o coronelismo em Cabaceiras, na região dos Cariris. Na região dos Cariris existia uma força coronelística comandada por Ernesto do Rego, que era ligado também àqueles coronéis Chiquerac de Limoeiro. Então eu enfrentei
essa estrutura coronelisca através de benfeitorias. Como eu fui à Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande, que tive o apoio de Darcy Ribeiro. Como instalei também a Cooperativa de Crédito Agrícola de Cabaceiras, que abriu uma visão, uma das primeiras cooperativas da Paraíba. A repercussão foi enorme. Foi grande a repercussão, porque o Banco do Nordeste fazia o financiamento. A gente levava os títulos dos agricultores e o Banco do Nordeste redescontava e liberava o recurso para a gente. Com a repercussão em todo o Cariri. Porque você, naquela época, 1955, organizar uma cooperativa na região do Cariri, atrasado, porque a força do coronel é muito dura ali, era muito atrasada, toda a região do Cariri. E mudou o cenário mesmo. Mudou porque o homem criou uma consciência de que precisava produzir. Então, daí ocorreu a produção do alho nas margens do Taperoá. Na região chamada Ribeira. E até hoje ainda, não é? Hoje ainda preserva essa cultura. Exatamente. Essa cultura. Foi na região do Taperoá, Ribeira. Foi daí que, na época, foi considerada uma das maiores produções do Brasil de alho. Quando aquele pessoal começou a produzir alho, mudou totalmente a região. Mudou, sim, foi. Você se lembra, mudou a região, cada um comprou seu carrinho, era motor a óleo, não tinha eletricidade, não tinha sistema elétrico, era motor a óleo. E houve uma mudança total na região ali. Com a cooperativa, com a consciência cooperativista, que eu consegui despertar na região. Que maravilha. E como também foi o problema da cooperativa da Faculdade de Ciências Econômicas de Campina Grande. Campina Grande. Porque naquela época nós tínhamos, eu disse ao doutor Darcy Ribeiro, quando fui encarregado de conversar com ele, eu era deputado estadual, eu disse, doutor Darcy, a Faculdade de Ciências Econômicas de Campina vai despertar o nosso projeto era formar a Universidade Livre do Nordeste, ou a Universidade Livre do Nordeste, que era uma visão do homem nordestino. A Universidade Livre do Nordeste, eu disse na época, ministro Darcy Ribeiro, que era uma visão nova do homem nordestino. Felizmente, o golpe militar de 64 nos arrancou esse sonho. Esse sonho foi arrancado de nós. Mas me lembro do trabalho do professor Mário Moacir Porto, que era reitor da Universidade da Paraíba, Federal da Paraíba, do apoio que recebi de Paulo Freire, que era um grande educador nordestino e mundial também. A obra dele é uma obra, a Pedagogia do Oprimido, é uma das grandes obras de Paulo Freire de influência mundial, da educação mundial. O senhor tinha uma boa ligação com ele? Tinha uma grande ligação, porque ele era vinculado à estrutura de Recife. O seu trajeto era muito Campinas, João Pessoa, Recife? Era Campinas, João Pessoa, Recife e até Brasília. Foi aí onde o senhor conheceu também Julião? Julião foi em Recife. Foi, depois eu conheci Darcy Ribeiro, que também ele me deu muito apoio na liberação da Faculdade de Ciências Econômicas de Campina, para a criação da Faculdade de Ciências Econômicas de Campina. Já que nós falamos aqui em Julião, eu queria que o senhor falasse, eu fiquei curioso aqui. Estou doido para o senhor contar essa história, que eu acho que os telespectadores vão gostar muito. Como foi assim a sua participação no processo da fundação das Ligas Camponesas? E fale sobre nomes e sobre a sua atuação firme e forte para a efetivação desse processo. O processo, o grande condutor do processo, que nos empolgava pela convicção dele, que ele tinha de conduzir o processo, foi Francisco Julião. Realmente ele empolgou-se pelo momento. Então daí nós começamos a criar lideranças no Nordeste. Pedro Fazendeiro, que era um camponês da região do Sapé, João Pedro Teixeira, outro líder camponês na região de Sapé. Então nós começamos a formar lideranças no Nordeste. Isso sob orientação ideológica e política, Francisco Julião, Igor Bezerra e Miguel Arraes também. A igreja estava envolvida nesse processo também? Não, a igreja ficou afastada. Ficou afastada. Ficou afastada. Não era contra
Alguns padres, Dom Helder. Dom Helder sempre nos deu apoio. Tive com ele, era meu amigo, tive com ele algumas vezes, e ele sempre apoiou. Foi uma grande figura, não foi? Grande figura, um pensamento universal e um pensamento ecumênico muito grande. Eu recebi dele também muito incentivo, nós todos, para a fundação de organizações que quebrassem com esses parâmetros do atraso. Tudo que viesse, educação, romper com a estrutura latifundiária. Nós recebemos de Dom Helder de Campos total apoio. Depois da prisão nossa, depois do golpe militar, ficou ao nosso lado. Um dos grandes pensadores e teólogos da Igreja Católica em todo o mundo. E como era a sua relação com João Pedro Teixeira? Como o senhor recebeu a notícia da morte dele? O impacto foi muito grande. Ele foi assassinado no dia 2 de abril. No dia 3 de abril, eu era deputado estadual e requeri uma CPI aqui na Assembleia, a fim de apurar os autores materiais e intelectuais, os mandantes do assassinato de João Pedro Teixeira. Fiz o requerimento da CPI, encontrei resistência muito grande, mas com o golpe militar, o Exército, comandado pelo Major, se eu não me lembro, Cordeiro, destruiu uma parte desses arquivos. Houve um comício lá em Pilar, já no início dessa visão, não é? Que o Nós senhor... fazíamos, isso, nós fazíamos comício em Pilar, em Alagoas Grande, em Espírito Santo, no Cabo, em Recife, em Pernambuco. Nós fazíamos comício em Vitória do Santo Antão. Nós fazíamos comícios. Se você me perguntar, nós fazíamos quase toda semana, nós fazíamos comícios. Em feiras, em todos os cantos. Agora, aí você pergunta, nós fizemos uma no Cabo, nós fizemos uma muito grande para formar a Liga Camponesa da Galileia. A Galileia é lá aonde? Lá em Vitória do Santo Antão. Sim, na Vitória do Santo Antão. Houve um comício realmente em Pilar. Porque eu perguntei isso aqui porque no livro do Jório Machado, A Opressão dos Quartéis, 1964, o ex-deputado José Joffre, ele relata um momento de grande tensão, da qual o senhor, inclusive, participou, não é? Certo. Foi o comício lá. O que é que houve mesmo lá? Você estava com medo de fazer o comício lá, não? Ô, Gilson, eu sempre, aliás, nós todos que entramos nesses desafios, caminhamos sempre à beira de abismos. O abismo significa o abismo. Em qualquer momento podia haver um atentado à morte, um assassinato. Então nós sempre caminhamos à beira dos abismos. Eu digo até isso no livro. Tanto foi, a gente sempre trabalhava debaixo de tensão. Uma foi em Pilar, outra foi no Espírito Santo, na Vitória do Santo Antão. Vitória do Santo Antão. Que um latifundiário chamado Siqueira, hoje até o filho dele, deputado federal, nos ameaçou de morte a mim e a Gregório Bezerra. Esse episódio de Pilar, também eu estou lembrado que ocorreu esse episódio. Porque nós trabalhávamos, você pergunta assim, mas todos nós trabalhávamos sempre debaixo de tensão. Quando a gente ia organizar um comício em Lagoa Grande, Aguinaldo mandava nos ameaçar. Quando a gente ia organizar um comício em Cabo, no Recife, o latifundiário Siqueira mandava nos ameaçar. Nós trabalhamos sempre debaixo de uma pressão das forças latifundiárias do Nordeste. Não era só na Paraíba. Era na Paraíba, era em Pernambuco, era em Alagoas. Então a gente trabalhou. Se você citar Pilar, eu me lembro, aí eu fico assim. Todo canto foi tenso. Porque foi tenso. Vamos dizer, Sapé, o sistema latifundiário de Sapé era muito pesado. Os Aguinaldo Veloso Borges, o Reinaldo Ribeiro Coutinho, havia uma pressão muito grande. Então, você lembra Pilar, aí eu não tenho lembrança. Porque foram muitos episódios que ocorreram nessa luta para romper as estruturas nordestinas, do latifúndio. Nós estamos conversando com o escritor, o ex-deputado, não é? O nosso amigo, o nosso grande paraibano, Agassiz de Almeida. Não é? Nós vamos fazer uma pequena pausa e vamos voltar daqui a pouquinho, porque no próximo bloco, como eu disse ainda há pouco ao próprio doutor Agassiz, nós vamos falar sobre a sua cassação e a sua prisão lá em Fernando de Noronha.
Voltamos já já.